Boa noite. Em grande expediente, vereador Aristeu Dalalana pede normalização da frota de ônibus. Voltou-se tudo ao normal praticamente na questão do trabalho e do serviço. Então precisa voltar, que eles não é o reforço, voltar ao que era antes, que se cumpra mais os horários, as coisas que não está acontecendo em alguns bairros de Passo Fundo. Apresentada a proposta atualizando a lei que trata do serviço de transporte por aplicativos. O aumento do ano do veículo, né? Porque hoje o ano é 5 anos de fabricação, então alguns veículos em bom estado acabam ficando de fora, né? CCJ emite parecer favorável à indicação que sugere novo benefício aos monitores da área azul. Recebemos uma solicitação da categoria referente à periculosidade de estarem exercendo uma função de fiscalização, muitas vezes foram ameaçados, alguns até agredidos, entraram em discussão. E veja também alguns momentos marcantes da live que discutiu o problema da alienação parental. Uma primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que é proteger? E quem deve ser efetivamente protegido? E se isso pode ser resultado pura e simplesmente de patologias individuais? O primeiro bloco do Jornal da Câmara traz um resumo da plenária de quarta-feira. O espaço do grande expediente foi ocupado pelo vereador Aristeu Dalalana, que desta vez fez uma manifestação sobre o sistema de transporte coletivo da cidade. O parlamentar reivindicou a normalização da frota de ônibus, que foi reduzida em razão da pandemia. A gente vai entrar em contato com a empresa justamente para isso, porque agora as coisas começaram praticamente a voltar ao normal, não as escolas, né? Mas a comunidade está muito carente e as pessoas não podem mais ficar uma hora numa parada esperando o ônibus, ou o ônibus não vem, e ver se as empresas conseguem se adequar para proteger, ajudar, dar bem-estar à população passafundense que precisa do transporte coletivo. A gente sabe das dificuldades da empresa. Eu sou uma pessoa que tenho conhecimento de causa para falar, eu sei que muitas vezes o lucro da empresa que as pessoas falam não é isso aí. Existem muitas benéfices, existem muitas pessoas dentro da Câmara de Vereadores, em qualquer lugar, que de uma maneira ou outra sempre tentaram fazer com que todas as pessoas tenham gratuidade, e isso prejudica muito as empresas. E a gente sabe mas a gente tem que fazer esse apelo, que eles entendam que eles também são um patrimônio, a gente também deve muito às empresas de hoje de Passo Fundo, fizeram um bom trabalho, lógico. Mas voltou-se tudo ao normal praticamente na questão do trabalho e do serviço. Então precisa voltar, que eles não é o reforço, voltar ao que era antes, que se cumpra mais os horários, as coisas que não está acontecendo em alguns bairros de Passo Fundo. Já na agenda legislativa constavam 7 projetos de lei que iniciaram o trâmite regimental. Um deles, de iniciativa do vereador Ronaldo Rosa, altera a Lei 5.318 de 2018, que trata do sistema de transporte privado de passageiros. O texto, construído com o apoio das empresas que operam os aplicativos, modifica o artigo sobre o emplacamento e aumenta para 8 anos o tempo máximo de uso dos veículos. Quando não havia uma lei, o aplicativo ele não teria margem para trabalhar aí e nenhum amparo, né? Então, após a criação da lei, após quando foi sancionado, a gente conseguiu aprovar veículos mais novos, cobrar que o motorista ele exerça atividade remunerada na sua habilitação, antecedentes criminais. Então a gente, desde o início ali, a gente procura sempre a prefeitura e os órgãos fiscalizadores para que nos ajudem, né, a manter essa legalidade aí. Então hoje a gente tem uma sede na cidade, a gente dá todo o amparo para passageiros, para motoristas. E a lei ela veio para somar, né? Agora regulamentando, né? Então tá para vir o decreto agora, ela tá para ser regulamentada. Isso vai ajudar ainda mais a Secretaria da Segurança, que é o órgão fiscalizador, a fazer a sua parte, né?
que é cadastrar os veículos e seguir todos os requisitos da lei e fiscalizar principalmente, né? 2 anos depois da aprovação da lei pela Câmara de Vereadores, pela sanção pelo Executivo, agora a regulamentação está em vias de fato e deverá ser publicada nos próximos dias. Com a regulamentação, será possível, inclusive, ordenar o trabalho das prestadoras de serviço e também que a Secretaria de Segurança, que está responsável por fiscalizar essa lei, possa realmente, de fato, fazer isso. Mas isso não impede que a gente já comece a pensar em alguns ajustes dessa lei, porque se passaram 2 anos e se sentiu no dia a dia, na prática, a necessidade de algumas alterações para, especialmente, abrir o leque, que mais pessoas possam prestar esses serviços e que a população possa ter mais oferta desse serviço, o que vai melhorar e dar oportunidades tanto para prestadores de serviços como também para usuários. Então é isso que nós estamos discutindo aqui com as categorias e que em breve é um tema que vai ser aprofundado e que vai vir à tona no Legislativo. A gente está propondo algumas melhorias na lei, né? Uma delas seria o aumento do ano do veículo, né? Porque hoje o ano é 5 anos de fabricação, então alguns veículos em bom estado acabam ficando de fora, né? Então a gente está propondo essa alteração aí para ter um leque maior ainda de veículos, né? E também a gente está propondo para mudar também o estado do veículo. O estado que eu digo hoje é do Rio Grande do Sul, né? E a gente quer mudar para salvo veículos alugados, que a maioria de veículos alugados são placa de Belo Horizonte, por exemplo, né? Então a gente quer oportunizar mais pessoas a ter acesso ao aplicativo e, consequentemente, atender ainda mais a população, né? Porque hoje o Garupa é o aplicativo número 1 da cidade e é o único que atende, de fato, os requisitos da lei, né? Está sempre procurando aqui o poder público para trabalhar junto. As comissões permanentes também estiveram reunidas para análise de matérias. No grupo de Constituição e Justiça, recebeu parecer favorável uma indicação para que o município estude a possibilidade de pagamento de um adicional aos funcionários que atuam na fiscalização da área azul. Recebemos uma solicitação da categoria referente à periculosidade de estarem exercendo uma função de fiscalização, muitas vezes foram ameaçados, alguns até agredidos, entraram em discussão. Então, como todo projeto ele deve ser construído com resultado para alguma categoria ou para algum segmento, ou o segmento da nossa cidade, eu encaminhei, fiz o projeto como indicação, como uma parte legal. A Procuradoria analisou, hoje está nas comissões, foi hoje pela CCJ analisada e parecer favorável vai tramitar, mas eu acho muito importante levar em conta essas questões que as categorias nos trazem aqui na Câmara. Eu, como um vereador ligado à proteção animal, fica aí um exemplo que as pessoas acreditam também no trabalho desse parlamentar fora da atuação da causa animal. Torcemos para que dê certo, mas a parte como parlamentar e a Câmara aqui, com certeza vai fazer e chegará o quanto antes ao Executivo para ele analisar essa questão, se tem condições econômicas de fazer e qual é a forma também de se implementar isso aí. Então, nós como presidente da CCJ e também relator aí da indicação 110/2020, proposta pelo nosso colega Rafael Colucci, né, que sugere ao Executivo o adicional de periculosidade aos monitores. Os monitores que desenvolvem um excelente trabalho, que cuidam do trânsito de Passo Fundo, né, para que aconteça a rotatividade, mas muitas vezes nesse andar, nesse percurso do trabalho dos nossos monitores, volta e meia eles se confrontam com alguns motoristas, e é onde acontece aí troca de ofensas, muitas vezes agressões. Então é uma indicação muito importante para valorizar o trabalho e também aí para que os nossos monitores possam receber aí esse adicional
que é de periculosidade. Então fica aí a indicação e nós, como presidente e relator, estamos dando o nosso parecer favorável aí para que eles possam ter esse benefício, os monitores de Passo Fundo. E a seguir, confira tópicos importantes abordados por especialistas na live sobre alienação parental, promovida pelo Legislativo em parceria com a UPF. Convidas, uma ONG a serviço da conservação da fauna silvestre ameaçada. Através do Primaves, está socialmente integrada à comunidade de Bela Vista e exerce importante papel educacional e socioambiental em âmbito municipal e regional. A Convidas depende dos voluntários que ajudam com a prestação de serviços e das doações de produtos ou valores financeiros. Seja parceiro, associe o nome de sua empresa ao nome da Convidas. A principal função de um vereador é propor e votar leis que trazem melhorias para a sua cidade. Atenção, ele propõe leis para a cidade. Não adianta prometer ações para o estado ou país. A segunda principal função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito. Ele confere as contas da prefeitura, os atos e os contratos, sempre com auxílio do Tribunal de Contas. E, se for preciso, cria comissões parlamentares de inquérito. O vereador não pode prometer escolas, ruas asfaltadas, policiamento, mas sim leis que tragam melhorias na educação, saúde ou que incluam ou eliminem tributos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o seu vereador. Eleições 2020. E aí, quem te representa? A Câmara de Vereadores e a Universidade de Passo Fundo realizaram um debate online sobre alienação parental. O desafio é combater a conduta que traz graves consequências ao emocional de crianças e adolescentes. O psiquiatra Guido Palomba, referência nacional em temas jurídicos, falou sobre o risco da falsa acusação de abuso. O grande problema que ocorre é que quando há esta acusação, às vezes, normalmente crianças de tenra idade, 3, 4, 5 anos, 6 anos, quando muito, acusa que o outro cônjuge, ou o pai ou a mãe, está abusando dessa criança. E quando isso vai à justiça, vai ao juiz, ele não tem muita opção. A primeira coisa a fazer é acabar com as visitas. Mas essas acusações, a grande maioria, são acusações falsas. E elas partem de absolutamente nada. Elas partem de interpretações ou erradas, ou interpretações dolosas, normalmente dos genitores ou dos avós, muitas vezes eu já vi isso. E acusações até de pedofilia, de abuso do menor por parte dos avós. O que costuma acontecer? O caminho natural, o caminho comum que se vê nos processos é o seguinte: pai e mãe separados, aí a criança volta da visitação. Por exemplo, eu vou usar o pai aqui. Volta da visitação do pai, a mãe vê ou percebe que a criança tem um prurido vaginal ou uma vermelhidão, ou algo nesse sentido, ela passa a interpretar. Isso eu estou falando nos casos apenas de ignorância, não dolosos, apenas nos casos culposos. Acha que aconteceu alguma coisa. Então pergunta para a criança de 3, 4 anos, o seu pai mexeu, tocou você? Conforme ela pergunta, a criança, naquele seu universo mínimo, que eu já vou falar qual que é, ela, se fizer assim com a cabeça, pronto, é o quanto basta para aquela mãe ignorante achar que o pai bulinou aquela criança. E aí o que acontece? Normalmente conversa com os avós, que, puxa, vamos escutar a criança. Seu pai te beijou, seu pai te pegou, seu pai fez isso. E a criança, dentro daquele mundo que não sabe decidir o que é, o que não é, do que ela fala que sim. Aí, invariavelmente, diante desta gravidade, desta acusação, vai a polícia. E aí vai
para o Ministério Público. E, normalmente, antes de chegar no Ministério Público, para não chegar só com a fala da mãe, com a fala da avó, com a fala da advogada, vão a uma psicóloga. Essa psicóloga, ela, entre aspas, faz um laudo, que não é nada disso, isso eu costumo chamar, com todo respeito, de lixo. Escuta a criança, faz aqueles joguinhos lúdicos, aplica testes que ela acha que são esses testes, o abre-te sésamo dos portões da mente da criança, produz um laudo e culpa o pai como se fosse, de fato, um abusador. O juiz Luiz Cristiano Aires, da 2ª Vara Cível, especializada em família e sucessões de Passo Fundo, também participou do debate virtual. O magistrado disse que a alienação parental é um ato de alta complexidade. Por este motivo, o tema deve ser tratado de forma conjunta por diferentes conhecimentos. Na opinião dele, é preciso que haja uma união entre a ciência e o meio jurídico para a investigação dos casos. Há uma série de perspectivas que vão atravessar um processo judicial que investiga alienação parental e que devem ser adequadamente apropriadas pelos atores do campo do direito. Até para que a gente não dê razão àquilo que Bourdieu dizia do campo jurídico como uma arena onde os especialistas do direito disputam o direito de dizer o direito. Ou seja, a gente vai ficar circulando em torno de conceitos sem ir a fundo e conseguir resolver aquilo que efetivamente está entregue ao judiciário. Eu acho que esse aspecto que foi levantado pelo Dr. Guido, que é o aspecto humano, que é o aspecto da honra das pessoas, que é o aspecto do amor que as pessoas têm pelos seus, pela perspectiva que sofrem das outras pessoas da sociedade, tem que ser muito bem protegidos. Ao mesmo tempo, e isso é importante, essa lei, por mais que tenha seus defeitos, ela foi criada para proteger as crianças e adolescentes. A ideia central que perpassa essa legislação é a de proteção, e, portanto, uma primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que é proteger? E quem deve ser efetivamente protegido? E se isso pode ser resultado pura e simplesmente de patologias individuais? Até que ponto essa legislação, e eu gostaria de nesse andar, polemizar algumas questões que eu acho que são relevantes, até que ponto essa legislação ela está sendo adequadamente trabalhada no campo do jurídico. E não só no campo do jurídico. Há uma série de pesquisas que mostram, inclusive, que hoje a alienação parental, e nesse aspecto chega a ser perturbador, ela vem sendo usada para acusar professores, para acusar médicos, para acusar vizinhos. Porque no campo do direito de família, a gente acaba trabalhando mais proximamente, né, principalmente nas varas de família, com a família em si, mesmo que a família extensa. Mas esses episódios que eu estou narrando são relatados em algumas pesquisas já. De se chegar a pedir para que pediatras identifiquem atos de alienação. Ou seja, de fato, é uma figura que, se mal utilizada, é uma efetiva praga. A mestre em Direito e professora da UPF, Renata Tagliari, trouxe para a live aspectos socioculturais que resultam no processo de alienação. A especialista em família deu exemplos de situações que motivaram a criação de uma lei específica para tratar da problemática. Eu vejo 3 situações. O pai é o culpado, o afeto é o culpado e a justiça é a culpada. Por que eu coloco essa situação figurativa de culpa? Porque é o pai, como bem tratou o doutor
Luiz Cristiano, ele sempre teve um papel muito definido socialmente, né? Há 20 anos atrás, talvez um pouco menos, inclusive, nós tínhamos, então, aquela figura do homem onde ele ia formar uma família e ele sabia exatamente qual era o papel dele ali dentro, né? Trabalhar, trazer dinheiro para casa, sustentar aquela casa e se aquele casamento, porventura, então, viesse a se desfazer, qual que era o papel dele como o ex-marido, né, naquela situação? Continuar provendo, né? Ou seja, continuar pagando pensão para os filhos. E aí a gente vinha naquela situação de pais que de vez em quando lá visitavam, né? Que graças a Deus a gente nem trabalha mais com esse direito de visitas hoje, né? Mas os pais convivem, graças a Deus, o pai não visita mais o filho, né? Mas o papel dele era esse, ele visitava aquele filho, né? De 15 em 15 dias, leva no shopping, enche de presente, ou seja, esse era o papel do pai. E de uma hora para outra, né, de uma questão cultural, de uma questão de valores diferentes que a gente começa a pensar, esse pai, ele começa a ter um outro valor, um outro papel dentro da família. Esse pai quer participar muitas vezes, né? Esse pai, ele deixa de ser só a fonte de renda da família. Por quê? Porque a mãe também tem outros objetivos na família, né? O papel da mulher também muda muito dentro da família. Então, na verdade, nós, sociedade, nós acabamos misturando muito esses papéis. Nós não temos mais naquela situação de que a mulher cabia determinado papel, ao homem cabia determinado papel. Então, a gente não precisava falar de alienação parental antes. Por quê? Porque o pai, na verdade, nunca se sentiu alienado, ele nunca quis participar, né? Ele não precisava participar, não era esse o papel dele. E, de repente, ele é cobrado dessa participação, e ele quer essa participação, e ele gosta dessa participação. Né? Então, surge essa perspectiva de realmente o pai, como bem disse o doutor Guido, e a gente repete isso 200 vezes nas audiências, né, doutor Luiz Cristiano, o casamento, ele termina, né? A filiação, a parentalidade, ela é impossível de ser extinta com esse casamento. Infelizmente, é realmente o que acontece muitas vezes, né, doutor Guido? As pessoas misturam esses papéis, né? O ex-marido, ele não vai ser o ex-pai. Assista na íntegra ao conteúdo da live que está disponível no canal da Câmara de Vereadores de Passo Fundo no YouTube. E o nosso telejornal termina aqui. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.